Bom dia, galera. Falar aqui um pouquinho sobre o ACM Door Designer Técnico, que é um programa que eu desenvolvi em parceria com a Nova, que tem como único foco dar apoio na produção de portas em ACM, né, que é um produto assim premium, né, de alto padrão. Vou só entrar aqui no sistema aqui para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Qual que é a ideia? A ideia, quando eu iniciei o trabalho nessa área, eu percebi que a produção de uma porta, assim, a produção, a precificação, a entrega, o corte, só dependia de duas variáveis, que era a altura e largura do vão da obra. Eu vou abrir aqui a parte principal e observe bem que é as primeiras variáveis que me aparecem. É justamente essas duas medidas aqui que vão definir o estrutural, que vão definir a quantidade de material em metros lineares, que vai consequentemente definir o preço, que vai definir a quantidade de ACM para ser revestido. Enfim, são essas variáveis aqui que são o principal. Vou voltar aqui para uma porta normal e, logicamente, né, tem os parâmetros secundários, né? No caso, o tipo de perfil, a quantidade, o tipo de uso, se é uma porta que tem DPL ou que não tem, se é uma porta cava ou se é uma porta com puxador externo, que o estrutural varia. Mas nesse caso aqui eu não vou focar nesses parâmetros pormenores não. Eu vou falar que é uma porta sem DPL, nenhum. E é uma porta simples, com 800 de largura, com 900 de largura no vão e 2,100 de altura, que é uma porta normal. Bora lá. Primeira parte de orçamentos. Só com aquilo ali eu já consigo definir a precificação daquela porta. Quanto que ela vai sair depois, quanto que ela vai sair a fabricação dela. Aqui eu consigo ver item por item, as ripas internas, as ripas laterais, o estrutural. Se eu mudar a estrutura dela para uma estrutura de porta-cava, isso aqui modifica também, porque a porta-cava já tem barras na vertical, na vertical. Enfim, eu posso baixar o PDF para mandar para o meu gestor, para ver se ele aprova esse orçamento aqui ou não. Que eu consigo ver item por item, olha só, peça por peça, até as peças de ACM, olha só. Vai ter duas chapas de ACM, eu consigo ver aqui, ó, peça por peça e a metragem individual de cada uma e o custo individual de cada uma, né? O que é muito importante. Deixa eu só gerar o PDF aqui com informações financeiras. Olha só, pronto. Aqui agora eu vou ter o custo aqui de cada uma. Beleza? Do orçamento eu consigo criar a proposta comercial. Olha aqui, o PDF ele já vem pronto, já montado. É só eu colocar aqui os placeholders, vou digitar absolutamente qualquer coisa. Olha aqui. Proposta de um projeto assim, para o cliente tal. Essa aqui é a proposta comercial, tem esses itens aqui, que eu posso vir aqui e personalizar também para ficar mais bonito. Eu consigo gerar o contrato direto por aqui também para mandar para o cliente para trabalhar com segurança jurídica, né? Assim, já é essa parte da porta para fora, que são as informações que vão estar em contato com o cliente, já bem mapeada e bem automatizada. E o mais importante, que é a identificação do corte, né? Observe que aqui, ó, quando eu defino porta com puxador externo, a família de corte ACM, né? Isso aqui eu estou na família padrão. Eu consigo ver o corte, como que vai ficar. Eu consigo ver o nesting, né? Como o corte na chapa, como vai ficar. E eu consigo otimizar. Por exemplo, aqui em orientações, eu consigo ver as peças superiores. Cadê alisar superior? E colocar todas na horizontal, que são peças menores. Pronto. Olha só, que agora está com peça chapa 1 de 1. Uma única chapa consegue me atender aqui. Eu consigo selecionar as peças individualmente, por exemplo. Eu não quero selecionar todas, eu vou remover todas elas aqui do corte. Eu quero só essas pecinhas aqui, que são o que é o que está faltando para concluir a porta para mandar para o cliente. Eu consigo só selecionar essas peças e deixar aqui e deixar elas aqui selecionadas para mandar para o cliente. Eu consigo vir aqui e alterar os meus parâmetros do CNC, alterar o diâmetro da fresa de corte, alterar a profundidade que a fresa de usinagem vai penetrar na chapa,
Às vezes você tem um material um pouco mais delicado, você consegue vir aqui e alterar o ângulo de abertura da fresa. E, por fim, você consegue vir aqui e gerar o PDF com o plano de corte, do ACM, como vai ficar, a chapa no final, como que ela vai ser rasgada. Você consegue vir aqui e pegar os códigos individuais de cada peça. Consegue vir aqui e baixar. E se for o caso, você consegue depois vir aqui e só subir nessa outra ferramenta aqui, que também é uma ferramenta nossa, para você ver, para você saber exatamente a movimentação da máquina, né? Isso aqui é basicamente o que a máquina vai enxergar. Esse daqui é o código G que a máquina lê. Enfim, a partir de variáveis simples, de altura e largura e algumas configurações paramétricas secundárias, o tipo de porta, o tipo de puxador, o DPL, as folgas de trabalho que você vai prever para conseguir colocar as dobradiças, o puxador, a lingueta da maçaneta, enfim, tudo isso com variáveis simples. E aqui você já consegue ter a sua ordem de serviço para mandar para o serralheiro, né, de forma visual, bem representada, justamente para não correr o risco dele se confundir na hora de cortar uma peça. E importante também, né, o mapa de corte, que aqui é uma forma otimizada de cortar os perfis. No caso aqui, saber exatamente, né, quanto que vai sobrar, quanto que vai ter de desperdício, enfim, saber exatamente a quantidade de perfis comprar para conseguir desenvolver, fabricar o produto assim de forma coerente, bem precificada, sabendo exatamente o que pode ser dado de desconto e depois só pegar o código e mandar para a máquina, para o routeiro cortar e revestir e mandar para a instalação. Ou seja, uma ferramenta bem automatizada que vinculou e amarrou todas as principais variáveis, né? E só passando aqui de novo, né? Aquele ali foi o design principal, né? Que é um design cru que a gente tem. Porém, eu estou trabalhando já em outros designs, né? Se eu vim aqui alterar isso aqui, ó, família de corte ACM, e lá em corte ACM, eu vou ver que o meu nesting já é outro. É um nesting diferenciado, é um nesting voltado a uma porta com tampos. Aquela porta que tem aqueles tampos assim na frente e atrás. Aqui são três, né? Aqueles tampos com frisos. É um outro design, que também obedece às mesmas regras. É só eu alterar a altura e largura do vão, que o próprio sistema já vai recalcular as peças e vai já gerar a melhor forma possível de posicionar eles sobre a chapa de forma otimizada, coesa, né? E aqui aqui eu tenho até a segurança de conseguir controlar até a espessura da ACM. Se eu passar uma ACM de 4 milímetros aqui, ele vai refazer os cálculos com as folgas, com a velocidade de rotação das fresas, tanto do vincador quanto a fresa de corte. Só pegar o código, mandar para a máquina, revestir a porta, vender, receber e correr para o abraço. Ou seja, uma ferramenta de produtividade que a gente desenvolveu internamente que trouxe, né, resultados muito bons. E agora a gente vai exportar para outros clientes, né, de acordo aí com a operação de cada um.